Boa noite, boa noite, boa noite. Segunda-feira, artistas do cuidado e frio de novo no Rio de Janeiro. Todo mundo encasacado, ninguém tá acostumado com isso no Rio de Janeiro não, gente. É muito frio, muito mesmo. E hoje nós vamos falar com a nossa querida Bárbara Daú. Bárbara é nutricionista, especialista em nutrição infantil, uma DIR Advanced, então faz muita diferença. E eu não sei, a gente vai confirmar com ela, mas eu acho que é a primeira nutricionista DIR formada, né? Que a formação é até o 203. Então, 203 você já é Advanced. Eu tô achando que essa menina tá fazendo história no DIR. Mas a gente vai conversar com ela e vai saber de tudo direitinho. Da mentoria, como é que é a história dela com DIR, como é que é ter uma clínica, né, de nutrição no modelo. Então vamos chamar a Bárbara aqui para conversar com a gente. Vocês vão ficar apaixonados. Ah, você tá no paraíso, né, Márcio? Gaúcho no Rio de Janeiro, quando dá esse frio assim, ó, se faz. Eu tô aqui no chá, minha filha, para esquentar esse friaca aqui em casa, 16 graus, imagina. Olá, meu Olá! amor, boa noite. Boa noite, que prazer estar aqui com você. Ai, que delícia, Bárbara. Nossa, estou muito honrada. Eu sei da sua vida corrida e já te agradecendo de antemão de estar com a gente. Muitas pessoas falando, Imagina, um prazer. nutricionista do DIR, ninguém faz a menor ideia, Bárbara, como que isso pode se dar. Então, assim, ficou muita gente curiosa. Uma nutricionista que fez estágio agora lá na clínica. Não quero, eu vou assistir, quero saber como é que é isso, quero ver como é que é essa conversa. E você, meu amor, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, tô ótima. Sempre correria, normal, mas tudo Trabalhando certo, muito? graças Ó, só a Nutri Deus. entrando, ó, só tem Nutri entrando aqui, hein, gente? É a minha galera, é a minha Ó, as galera. Nutri tudo entrando, tudo para ouvir a nossa lindona aí para falar. Minhas Bárbara, queridas. me conta como é que tá aí sua terra. Fala para eles de onde que você é, Bárbara, que eu não falei. Eu falei assim, eu vou deixar para ela falar que o lugar é longe para danar, gente. É verdade, eu sou de Manaus, Manaus, Amazonas. É longe, mas não é tão longe assim, gente. Não é tão longe assim. Qualquer aviãozinho a gente chega aqui 4 horas de São Paulo para cá e vice-versa. Já fica mais próximo. Meu amor, comece contando a sua história, como é que você chegou no DIR. Que coisa, uma nutricionista se interessar em fazer DIR. Sim. Na verdade, eu cheguei no DIR por conta do meu trabalho com terapia alimentar, né? Trabalhava ali com crianças autistas. E o que acontece? Eu sentia vontade de ter uma, uma abordagem para chamar de minha, né? Para trabalhar ali de uma forma mais contundente. E quando eu encontrei o DIR, eu simplesmente realmente me apaixonei. Porque o que eu entendi? Que o DIR, ele valida o meu trabalho enquanto nutricionista. Né? Quando eu vi ali pela primeira vez Patrícia Piacentini falando de neuroinflamação e falando da importância da alimentação para as crianças e de como que isso vai impactar no processo de aprendizado e na evolução, eu falei, meu Deus, eu me encontrei. Este aqui é o meu lugar. Porque essa abordagem valida o trabalho que eu faço. E principalmente, enquanto nutricionista, eu entendo que tem um trabalho ali que é uma cerejinha do bolo que só eu posso fazer, trabalhando como terapeuta alimentar, e que nenhuma outra profissão vai fazer, porque isso é a minha área técnica, né?
de ajuste de alimentação, de suplementação dessas crianças. Então eu entendi que eu podia unir o melhor dos dois mundos e entregar um trabalho mais completo, né? Então, assim, eu me apaixonei completamente porque eu entendo que o relacionamento realmente é o que vai fazer toda a diferença no engajamento da criança. Então, já era uma crença que eu tinha muito forte, já trabalhava, sempre trabalhei de uma forma responsiva, né, dentro das sessões de terapia, até porque sabemos que o processo de comer, ele é aprendido, também é uma habilidade desenvolvida. Então, por isso, todo sentido de trabalhar dentro de uma abordagem em que a gente está ali priorizando o aprendizado dessa criança, né, de desenvolvimento. Então, o DIR veio assim para embasar todo o meu trabalho, para me dar mais segurança, mais confiança. Então, a possibilidade de aprender de sistemas sensoriais de uma forma intrínseca dentro da formação também para mim fez toda a diferença, porque você trabalhar com autismo e não saber nada de regulação, isso, nossa, assim, de verdade, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi dentro da formação, porque é o que eu sempre falo, né? Falo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade. Fez toda a diferença na minha prática, dentro de setting terapêutico, no meu raciocínio, na minha forma de trabalho, de conduzir todo o processo e também na minha vida, né? Porque a gente muda também forma de enxergar relações, a gente muda muito. Eu, particularmente, com os meus filhos, comecei a validá-los muito mais. Então, foi mais ou menos um pouquinho disso tudo. Bárbara, esse negócio aí, como é que é ter uma clínica baseada num modelo? É desafiador? Porque assim, ó, o que a gente tem aberto esse espaço aqui, e foi através do nosso congresso que eu tive força para poder estar fazendo esse movimento, né? É como se você estivesse dando uma mexida, né? Colocar toda hora uma pessoa para falar do DIR, são várias áreas. Só que ainda tem muita gente que fala assim: o que é DIR? Sim. O antigo, como chamava DIR, né? O que é DIR? Porque no Rio de Janeiro, a grande noção que se tem é que é uma sessão desestruturada, que a criança faz o que quer, que o terapeuta não cobra nada e que é tudo muito solto. E a gente vê que realmente essa criança não fez DIR, porque senão teria uma pessoa responsável por explicar todo o processo, colocar essa família no processo, entender como são os passos das capacidades subindo a escada. Então, como é que é isso com a nutrição em uma clínica de nutrição? Tá. Então, o que acontece? A clínica aqui, ela é especializada no tratamento das dificuldades alimentares na infância. Então, todo mundo aqui trabalha voltado para o processo de alimentação, tá? Então, eu tenho aqui psicólogas, eu também tenho outra Nutri, que inclusive já fez o 101, e que também vai seguir na formação, se Deus quiser, tudo assim como eu. E as psicólogas também estão entrando nesse processo. Então, hoje elas trabalham terapia cognitivo-comportamental. Todas elas trabalham TCC. E a gente tem ali estruturado tudo sempre de uma forma responsiva, obviamente, como eu sempre trabalhei desde o início, e seguindo nesse processo de iniciação de todas no DIR. Que o que acontece? Eu iniciei sozinha, né, lá alguns anos atrás. Quando eu conheci o DIR, ali no final de 2021, que foi quando eu fiz o 101, então levou todos esses anos até eu finalizar minha formação, né, agora, né, no ano de 2024. Então foi quando eu comecei a entender, minha demanda foi aumentando, eu comecei a entender que eu precisava de ajuda, que eu precisava também compartilhar o meu conhecimento com outros profissionais, né? Porque realmente ali muitas famílias precisando desse apoio, desse suporte na alimentação dos seus filhos, porque a gente sabe que é muito difícil você lidar com esse processo de aprendizado alimentar, principalmente com as crianças autistas, que têm ali às vezes muitas questões de disfunção sensorial associada,
questões de trato gastrointestinal que também precisam de atenção. Então, quando eu comecei esse trabalho, eu entendi que eu precisava realmente de ajuda e de outros profissionais que pudessem vir a trabalhar comigo, né? Que não faz muito tempo, tá? É bem recente, inclusive, que eu formei equipe. Eu comecei realmente a passar, né, esse conhecimento. Então, eu acredito que, eu não sei se todas elas, mas eu acho que sim, acho que todas elas acabaram conhecendo o DIR através de mim, né? E esse processo de aprendizado, ele foi acontecendo, né, com o passar dos meses, até que a gente realmente pudesse se estabelecer como uma clínica voltada para o tratamento das dificuldades alimentares, né? E a partir daqui todo mundo vira fazer realmente a formação, porque esse é o meu grande sonho, né? É que todo mundo esteja ali já de advanced, né? A gente quer que E todo o meu mundo tenha a intuito é mesma justamente satisfação que a esse. gente tem, né? Sem dúvida nenhuma. E já é uma coisa que eu propago justamente para as minhas alunas, né? Porque hoje eu tenho ali uma mentoria, né? Em que eu compartilho os meus conhecimentos, as minhas experiências, aquilo que eu sei com outras nutricionistas, né? Para que elas também venham a conhecer o modelo, a forma de trabalho responsivo, para entender muito, muito além, né? De ferramentas, mas também entender o processo de experiência, né? Que é muito do que eu aprendi lá no dia, quando a gente fala lá de teoria polivagal, de muita coisa que veio. Eu falei, Cacilda, isso tem Tá tudo a aí, ver com alimentação, porque tá quando a gente aí, tá fala de aí. experiência, a gente está falando também de alimentação. Porque imagina, como é que você vai ter uma experiência ruim a vida toda com alguma coisa na sua vida e você vai gostar disso? É impossível, né? Então não tem como a gente falar de terapia alimentar sem a gente falar do processo de aprendizado, mas também não tem como a gente falar de terapia alimentar sem a gente falar do processo de experiência que essa criança precisa ter, de uma construção de pontes cognitivas positivas. E para você trazer boas experiências para alguém, você precisa validar essa pessoa, você precisa conhecer melhor, entender suas diferenças individuais. Então, no fim das contas, tudo tem a ver, tudo gira em torno, né, do aprendizado que a gente tem ali na formação. Então, é muito desafiador, tá? Eu não vou dizer que é super simples, que é super fácil, porque de fato não é, né? Muito pelo contrário, isso que você trouxe, quando você falou, quando a gente fala às vezes de DR, as pessoas pensam em algo bagunçado, que a criança faz o que quer, né? E é justamente algo que eu busco sempre desmistificar, né, para as famílias, que eu tenho a oportunidade de explicar ali a respeito da abordagem, e também para essas profissionais, de entender que não é porque a gente não tem uma sessão toda estruturada, não é porque a gente segue a liderança da criança que a criança não progride ou que ela faz tudo o que quer, né? Muito pelo contrário, a gente segue a liderança da criança para favorecê-la dentro do processo. Porque imagina, se já não é fácil a gente estar lidando ali com algo que é tão aversivo, a gente ainda ficar estruturando cada minutinho. E também existem, né, dependendo da situação, sessões que são, sim, mais estruturadas e mesmo assim seguindo a liderança da criança, porque é super possível. Eu falo para as meninas sempre assim, falo, gente, no DIR eu aprendi porque assim, a gente sempre ouve, mas como é que você trabalha o feijão? Como é que você trabalha o arroz? De que forma você trabalha com um autista nível 3 de suporte? De que forma que você faz X, Y, Z? Às vezes pensando muito dentro da caixinha, né? E eu falo, no DIR eu aprendi que dá para fazer sessão de terapia com uma criança se eu tiver nada dentro da sala. Então, se hoje você me colocar dentro da sala com uma criança e um bloco, eu faço uma sessão. Por quê? Porque eu sigo a liderança da criança. Então a gente vai colocando o objetivo dentro do que a criança vai trazendo. E eu devo isso ao DIR, porque foi lá que eu aprendi, né? Realmente de que forma que eu consigo engajar essa criança dentro do processo, né? Com muito affect, com todas essas validações e que a gente acaba vinculando de uma forma tão efetiva que a gente consegue levar a criança para o objetivo até mesmo, né, dentro de algo tão aversivo para ela, às vezes, que são texturas de alimentos diferentes que ela ainda não se aproxima de início. E eu vou te falar, Bárbara, o DR, quando eu iniciei,
não tinha formação no Brasil, né? Eu precisei ir para a Argentina, que era o lugar mais próximo que tinha para fazer. E eu, em momento algum, nem no maior dos meus sonhos, achei que eu tinha alguma disfunção sensorial. Eu sempre fui a chata, sempre fui a enjoada, sempre fui isso, sempre fui aquilo. Quando eu cheguei lá, né, para fazer o 101 DIR, as primeiras atividades práticas eu vomitei. Eu fiquei tonta, eu caí de costas, sem proteção nenhuma, bati a cabeça no chão. E aí a instrutora ligou todos os alertas assim, mas não me falou nada. Aí ela, olha bem, olha a sacada dela. Ela fez um piquenique. No piquenique, eu não conseguia olhar para aquelas comidas. O cheiro de todas as comidas juntas em cima de um, né? Ela colocou a empanada deles, quando você esquenta, dá um cheiro assim, né? Aí, dali para frente, ela fez uma carta e falou assim: você vai procurar ajuda. E foi. Quando eu cheguei e voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu procurei primeiro da questão, né, vestibular, eu procurei uma TO. E fiz o tratamento durante 2 anos. E há 1 ano e pouquinho eu procurei uma nutricionista, porque coisas que eu amava, eu tomo uma medicação, depois eu não consigo nem ver na frente. E para mim, o pior deles foi o pão de queijo. Eu amo pão de queijo e hoje em dia eu não consigo ver pão de queijo, desde a minha última cirurgia. E foi se descobrir que foi por causa da anestesia que mudou meus caminhos neurais, né? Então, assim, a gente tem que dar muita validação, muita importância no trabalho que vocês fazem, porque uma criança desnutrida não aprende. Uma criança que não come, né, ou que não faz uma boa suplementação, que às vezes eu tenho criança que só faz suplementação, come muito pouco, suplementa tudo. Sim. Então, eu acho que a sacada de a gente ter terapeutas alimentares foi uma sacada maravilhosa. E quando eu vi você em ação, falei, epa, que essa mulher sabe o que está fazendo. Que coisa linda. Aquelas Obrigada. crianças aceitando, provando, né, dando saltos qualitativos. Então, assim, eu quero que você, hoje aqui, fale da sua mentoria, como ela é feita, como que as pessoas fazem para te procurar. Que eu já espalhei os 7 ventos da mentoria. Agora você não tem mais jeito. Foguete não tem ré, né? Então, não tem ré. Então, as nutricionistas do Brasil inteiro. Conta a fofoca aí que eu falei assim, gente, eu vou falar com ela ao vivo, porque eu acho, não tenho certeza não, que ela é a primeira nutricionista no DIR a formar. É a primeira do mundo, minha senhora. Estou muito chique. Tá meu recorde do mundo. Achei que era do DIR, né? Então agora ela é mundial, agora é fato. É fato. A Bá é a mulher da nutrição. Parabéns, meu amor. Agora o orgulho que eu tô agora de você. Olha, agora eu fiquei com um pombo de peito cheio para falar de você. Olha. Não, porque Obrigada, ela é todo. Olha, eu, assim, particularmente aprendi muito também com muitas outras nutris que me ensinaram. E, assim, sem dúvida nenhuma, ser nutricionista DIR é motivo de muito orgulho para mim também. Eu fico muito feliz por tudo que eu pude aprender ao longo desses anos. Foi muito impactante conseguir conectar a minha área, né, ali dentro e mostrar também um pouco do trabalho das nutricionistas para outros profissionais de outras áreas. Isso também para mim foi algo muito gratificante, né, poder mostrar como que a nutricionista faz a diferença. Eu sei que muitos já sabiam justamente por conta do modelo, né? Então ali quando eu vi Patrícia falando das nutricionistas de uma forma ali tão bonita, isso já me deixou muito feliz e poder ajudar nessa propagação da importância do trabalho que uma nutricionista tem na vida de uma criança autista, do como que a gente vai impactar positivamente, principalmente na vida das crianças que não têm um repertório, né, alimentar ali suficiente para trazer nutrientes para dentro da célula.
né? Então, como que isso é importante, como que isso vai realmente diferenciar no processo de evolução, de aprendizado dessa criança. Isso, para mim, sem dúvida nenhuma, é motivo de muita gratidão a Deus, né? De saber que eu tive a oportunidade de conhecer o modelo e de realmente engajar no processo de formação. Eu fico muito feliz, eu fico muito grata de estar aqui hoje, porque eu sei, né, que tem pessoas aqui talvez que não sabiam, que não sabiam que a Nutri podia fazer o DIR, fazer a terapia. Então, isso é muito importante de ser dito. A mentoria, ela não é só para nutricionistas. Eu ensino todo o meu processo de terapia alimentar, como que eu faço para engajar a criança e como que eu trabalho com alimento, né? Então, eu falo desde o início como que funciona do oi até o processo de alta, né, de terapia alimentar. Porque o objetivo, sem dúvida nenhuma, sempre é a alta. Né? Eu sempre explico, né, para as mães e também para as nutris, quando eu tenho oportunidade de falar, principalmente para as minhas alunas, que o objetivo é ajudar aquela criança a se alimentar de uma forma tranquila, que ela possa ter autonomia no processo. Né? Por isso, inclusive, que é um processo um pouco mais longo, justamente também porque é responsivo. Até porque não faria sentido ser de outra forma, porque comer é intrínseco. Né? E às vezes, para a gente chegar lá, a gente precisa começar, sem dúvida nenhuma, por ajustes nutricionais. Porque às vezes aquela criança não tem nem condições intrínsecas de sentir fome. Às vezes é uma criança constipada crônica, que tem refluxo gastroesofágico, ou uma criança que tem deficiências de vitaminas e minerais e que também vai comprometer a palatabilidade, né? Ou a motivação, né? A fome, o processo de saciedade. Então é muito importante que o trabalho seja interligado. E na mentoria eu mostro, né, um pouco de tudo que eu faço. Na verdade, eu mostro tudo que eu faço, né? Eu sempre falo para as meninas que eu abro o meu consultório para elas, né? Eu mostro realmente do início ao fim, justamente para que elas possam sair de lá executando na prática. Mas eu Eu acho que isso explico é um sempre grande muito isso para elas. diferencial nosso do DIR, sabe? Atender com a caixa aberta para as pessoas verem, para as pessoas seja palatável um atendimento, que as pessoas participem, que não seja uma caixa preta de porta fechada, que ninguém sabe o que acontece lá dentro. Então, eu acho também que isso assusta, tá, Bárbara? Isso assusta. Eu Porque te tem muitas falo pessoas que que o meu falam, modo nossa, eu vou de atender com a mãe, eu vou atender, alguém mais vai ver eu atendendo? Sim, até o meu modo de ensinar, eu acredito que eu aprendi muito no DIR também, né? Porque eu trabalho muito dessa forma, realmente mostrando ali na prática como é que eu vou fazendo. Porque é muito diferente de você falar no campo da teoria, né? Ah, eu faço assim, eu faço assim, eu faço assim. E é uma coisa. Dá para aprender? Claro, obviamente que sim, né? Mas quando a gente traz ali exatamente como é feito, então, sem dúvida nenhuma, você abre a porta para muito mais insights daquela pessoa que às vezes nunca executou, né? E fica muito mais palatável, como você disse. É uma palavra que eu também gosto muito de usar. Porque, sem dúvida nenhuma, é isso que vai fazer até mesmo a diferença daquela pessoa que vai pegar aquele conhecimento e colocar na prática. Porque ela vai entender, isso aqui eu consigo fazer. Sem dúvida nenhuma, isso aqui eu consigo fazer. E é o que vai fazer todo o diferencial no processo de aprendizado e no processo de execução ali com a criança. Não, e quando chegou em Recife, eu não sei se eu vou fazer o 203 esse ano, eu não sei, eu tenho muitos compromissos. Não, gente, vocês tinham que ver o show que ela deu, ela deu show, porque ela é linda, né? Ela deu show, ai, gente, não dá, muitos compromissos, né? Aí eu e Liza deve estar com a orelha quente, eu e Liza, a palhaça que não vai fazer esse ano. Vai sim. Agora você vai. Aí, ó, pronto, passa rápido. 3 meses passa rápido, né? Que o É porque medo é muito bate, né? intenso. É muito Sim, intenso. bastante. É o que eu sempre falo também para as pessoas. Eu falo, olha, você se engana se você acha que a formação é simples e é fácil. Muito pelo contrário. É intenso, é puxado, né? É assim, são 3 meses de cada um dos módulos, assim, são 3 meses muito Muito puxados intenso. mesmo.
gente tem que Não, a sentar e gente se não vê a dedicar. semana passar. Quando você vê, já está na semana de se apresentar, já está na hora, outra semana de se apresentar. Eu acho muito puxado. Eu Eu também. não acho. E outra coisa, como não tem um modelinho pronto, que é só repetir e uma folhinha de check, 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 é você ser criativo, é você ser observador, é você ter um autocontrole muito grande para você não sair atropelando a criança. Então, eu acho que o estudo do DIR, que vamos ser honestos, todo mundo faz o curso para ter o papelinho para guardar. O DIR não tem jeito. Não tem jeito. Tem que estudar, tem que usar, tem que se apropriar dos instrumentos, senão você vai perdendo a mão também, né? Você perde a mão. E como é que está o Sim. A crescimento do DIR aí na sua supervisão, ela região? nunca pode parar, né? A supervisão, Como é que está o ela nunca crescimento pode por parar. aí? Olha, Kelly, atualmente eu tenho visto assim interesse, sabe, de outras profissionais. Essa semana mesmo, ali passeando pelos stories, eu vi uma Nutri aqui da minha cidade, né, fazendo o 101 pelo site. Como te falei, a Nutri da minha clínica também já fez. As minhas alunas sempre estão muito curiosas a respeito disso, então eu acredito que a gente está aí ajudando a propagar, né, o modelo. As pessoas estão cada vez mais se interessando. Também já sei que tem aí uma clínica aqui na minha cidade também que já trabalha baseado pelo modelo, mas pela Profectum, então também fiquei muito feliz, porque sem dúvida nenhuma é um grande passo, né? A gente precisa, acredito que sempre continuar fazendo melhor, né? Como você estava falando, não é simples, não é fácil e é constante. Tanto os estudos quanto as supervisões, né? Assim, a gente está sempre correndo, a gente está sempre trabalhando muito, e isso faz parte do contexto de você ser terapeuta infantil, né? Porque a gente sabe que é realmente muito trabalhoso. É um trabalho de grande responsabilidade. Então a gente não pode simplesmente estacionar no tempo, né? E aí, quando você se torna uma terapeuta DIR, às vezes eu chego no 203, terminou não, acabou de começar, na verdade. Porque agora que começou. a gente vai. Agora que começou a brincadeira, meu amor. É isso aí. Então, assim, cada vez mais eu tenho visto o interesse e a curiosidade das pessoas, tanto profissionais quanto famílias. E eu fico muito feliz de ver isso, porque eu acredito que daqui a alguns anos, né, a gente já vai estar aí ocupando um espaço muito maior, se Deus quiser. E isso é muito bom para as famílias, bom para as crianças. Eu fico muito feliz quando eu vejo ali como que o meu trabalho impacta positivamente de uma família que às vezes vem sem entender muito do processo e depois passa a se apropriar, né, de saber muito sobre o filho e sobre o processo de aprendizado dele. Sempre gosto de explicar muito, né, tudo que eu posso. Sempre até falo para os pais, eu não quero te dar aula, não fique pensando isso, não é uma aula, eu só quero te explicar. E se você tiver alguma dúvida, você tem uma Nutri para chamar de sua. Pode me perguntar que eu estou aqui para isso. Então isso é muito legal, porque a gente sabe, no fim das contas, o filho é daquela família. Então eles precisam sim ser os principais conhecedores do processo para saber lidar, né, com a situação, entender como manejar, entender de que forma fazer a oferta daquele alimento, como que eu vou levar essa criança para a mesa de fato. Então, é muito legal quando a gente pode compartilhar essa informação e ver a sementinha que a gente planta ali florescendo, né? Então, o processo é muito lindo, ele é muito difícil, mas ele é muito bonito. Bárbara, vale você tem o sonho de certificar a clínica? Ah, com certeza. Eu espero que esse seja o meu próximo passo, né? Então, eu tô aí com a minha equipe nesse início da nossa caminhada, mas eu acredito que a gente está no caminho certo, né? Então, para que, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos a gente possa vir a fazer isso. E eu digo próximos anos porque eu mesma levei ali 3 anos, né, para finalizar a certificação. Então, não é fácil. Inclusive, eu levei 7, você levou 4, tá ótimo. Então, levei 7 anos. Mas mesmo assim. Ficava numa Sim. insegurança E eu sempre falo,
a gente não precisa ter pressa. A gente Não precisa tem. ir no momento certo. Eu falo para os meninos que Fazendo fizeram supervisão, 201 agora. estudando. Aproveitem. Apliquem, Isso. aplique, gravem, vejam as gravações, esteja robusto, como diz a nossa Renata, nossa amorosa Renata, esteja robusto nas primeiras capacidades, para depois você enfrentar o 202, que são as capacidades mais altas, porque é o desafio maior que a gente tem, são as capacidades mais altas. Saber identificar direitinho em que momento essa criança está. Porque depois, senão é tiro, porrada e bomba quando você tem que enfiar o pai na história. É Então, verdade. eu falo com os meninos, não conte o tempo. Vá aplicando, vai aplicando, vai aplicando, vai tendo, né? Vai estudando. Muito importante, né? Que são as supervisões. Eu acho que a gente tem que propagar isso, que a gente tem que falar das supervisões, Sim, sem dúvida. né? As supervisões, Você elas são primordiais. são, porque senão a gente não consegue fazer nada. Então, fale o nome da sua mentoria, por favor, com as pessoas. Já estão aqui subindo coisas aqui para mim. O nome da mentoria. A minha Como que as mentoria, a pessoas mentoria. fazem para poder fazer a mentoria? Estou te vendendo, Link tá na Bárbara. minha Bora bio. lá. Faz teu pitch, né, minha filha? O link da mentoria tá na minha bio, Mentoria Semente. Sem dúvida nenhuma, um prazer receber novas profissionais. Eu já tive uma terapeuta ocupacional em uma das turmas e, assim, até falei para ela, falei, mulher, nossa, que alegria, né? Porque, sem dúvida, o meu público maior é de nutricionistas, mas ajudar outros profissionais de outras áreas a entender o processo de terapia alimentar, como que a gente faz para trabalhar o alimento com as crianças de uma forma respeitosa, de uma forma eficaz, né? Sem dúvida nenhuma, é muito, muito legal, muito prazeroso. Foi para mim um prazer muito grande. Então, quem se interessar, qualquer coisa, pode me chamar no direct. Mas, de qualquer forma, o link tá lá na minha bio, meu Instagram, Nutrindo Meu Filho. Eu chamei o Oi, Márcio aí, porque o Márcio. Márcio. Eu chamei o Márcio para conversar um pouquinho, porque muito tem a ver a alimentação e a psicologia, né? Então, Com a certeza. gente, a gente tem trabalhado muito lá uma seletividade cognitiva. E o Márcio, ele que deu essa sacada para a gente, né? Da gente começar a prestar atenção nisso, porque agora que a gente tem uma Nutri lá na clínica, né? Faz muita diferença. Ela está lá conosco para a gente poder tirar nossas dúvidas e nossas crianças terem esse tipo de atendimento. Eu até falei que ia convidar, mas eu não encontrei semana passada eu estava doente, então eu na quinta-feira eu não fui, então depois eu não consegui falar com ela. Mas eu falei assim, não, eu vou chamar o Márcio na conversa para o Márcio conversar com a Bárbara essa questão da seletividade cognitiva, Márcio. É com você a palavra. Então, Bárbara, a gente tem visto que quando a criança, o adolescente, até o adulto tem uma dificuldade de categorizar, ou seja, entender que existe uma classe de alimento, ele tem dificuldade de lidar com uma coisa assim, por exemplo, a mãe só dá macarrão penne para a criança. Quando eu mostro macarrão parafuso, de outro tipo, ele não reconhece aquilo como macarrão e Sim. associado a isso Isso faz parte. tem um processo de neofobia, quer dizer, eu não experimento coisas novas que eu não conheço, né? E aí a gente vê que tem um aspecto do trabalho assim, maçã. Se eu só dou um tipo de maçã, a criança acaba construindo um significado cognitivo de que aquilo é a maçã, daquele tamanho, daquele cheiro, daquele formato, né? E às vezes você vai condicionando a compreensão da criança em relação aos alimentos por uma cultura que a família estabelece. Então, só é aquele tipo de alimento. E a família também vai tentando reproduzir o ritual. Se ele comer a maçã da turma da Mônica, tá bom. E começa só a dar aquilo. Isso já foi assim uma coisa que você tratou? Você já percebeu isso também? Sim, o que acontece é assim. É muito difícil você ter um filho que tem dificuldades alimentares. Um filho que faz exclusão ali
de grupos alimentares por inteiro. É muito difícil. Então, o que acontece? Muitas vezes, as famílias se veem numa situação tão difícil que o pouquinho que elas conseguem colocar ou manter, elas lutam para manter. Então, sem querer, entra ali num ciclo de recusa. Ou entra numa questão em que a própria família acaba, sem querer, reforçando a seletividade da criança, tá? Por quê? Porque, de novo, é muito difícil você lidar com a seletividade ou com a dificuldade alimentar. Então, o que aquela mãe pensa? Ele come a maçã da turma da Mônica. Quando eu ofereço a maçã que não é da turma da Mônica, ele rejeita. Então, eu não vou correr o risco de oferecer uma maçã diferente para ele não vir a comer ou deixar de aceitar a maçã. Então, isso é algo recorrente. E é por isso que o trabalho, né, de aproximação e principalmente de ensinar essa família como lidar com essa situação é muito importante. Então, a gente precisa trabalhar o contexto de divisão de responsabilidades, né, associado à ressignificação do alimento nesse processo. Porque não é simples você começar a fazer essas modificações sem o trabalho paralelo. Porque o que acontece? Não adianta eu chegar para essa mãe e dizer, não, você tem que ofertar todas as maçãs em todos os momentos, se ela ainda não sabe lidar com a situação. Porque o que vai acontecer? A criança vai rejeitar de fato e aí vai entrar num problema às vezes ainda maior, porque a mãe vai ficar mais frustrada, né? E vai ser mais difícil ainda. Então, o que a gente faz aqui? A gente trabalha em paralelo, né? Obviamente, ressignificando para a criança, trazendo de uma forma paulatina, né, esses alimentos para a gente ir fazendo pequenas modificações graduais para que essa criança vá criando pontes cognitivas em torno dessas mudanças e aceitando melhor. Enquanto a gente também está trabalhando com a família para saber de que forma que ela vai ofertar aquilo. Porque a pressa em todo esse processo acaba atrapalhando muito. Então também é algo que a gente trabalha muito no início. O que acontece? A família vem muito frustrada, muito angustiada, muito preocupada. Então vem assim, olha, Bárbara, ele só come isso, isso e isso. E quando a gente, às vezes, começa um trabalho na terapia e que a criança começa a se abrir um pouco mais, às vezes até para experimentar um negocinho novo aqui ou ali, às vezes corre o risco da família estar muito ansiosa. Ah, meu Deus, ele provou milho. Pronto, agora é milho de manhã, de tarde, de noite, milho o tempo inteiro. E isso acaba reforçando, né? Por exemplo, esse tipo de rigidez que a gente pode vir a ter. Então, é por isso que não dá para você trabalhar a criança sem a família. Não existe criança isolada do contexto familiar. A gente precisa trabalhar em conjunto. A gente sempre fala aqui, eu não faço o filho de ninguém comer. Eu não faço o filho de ninguém comer. Eu trabalho o processo de construção de habilidades e de oportunidades para que essa criança venha a se alimentar efetivamente lá na casa dela, lá na escola dela, em qualquer lugar, para a gente chegar nesse processo generalizado. Só que isso é passinho de formiguinha. E muitas delas vêm, né, com essa rigidez, com essa dificuldade. Por quê? Porque ela se sente segura com aquela maçã da turma da Mônica. Ela não sabe como que vai ser a maçã diferente daquela. Então, ela acaba se fechando. Por isso que, antes de tudo, a gente pensa na experiência. Para poder, depois, essa criança começar a se arriscar um pouquinho mais em torno, né, dessas novas oportunidades. Ai, Bárbara, Aqui obrigada. fez um projeto de plantação de milho, né? E aí, quando a gente estava escolhendo que milho que vai plantar e tal, eu escolhi milho de pipoca preto. Ai, que legal! Eles tiveram este março, será que elas vão ficar pretas quando elas explodirem? E aí eles plantaram, fizeram igual aquele trabalho de escola, que planta a sementinha, aí cresceu as montinhas, eles foram plantar no canteiro, ficaram 4 meses acompanhando, até que deu a espiga e tudo mais. E todo mundo começou a comer milho, né? Que legal. Mas aí os pais, ele começou a pedir bolo de milho, porque a gente trabalha ali na plantação a culinária que tinha a ver com aquilo ali. Eles ficaram um pouco decepcionados quando a pipoca preta explodiu e ficou branca. Ok, a pipoca não foi preta. Poxa, Marcela era preta e ficou branca, né? E assim, foi interessante como eles se aproximaram cognitivamente
Teve um paciente até que pediu suco de milho, eu nem sabia que tinha. E o pai relata isso, que ele começou a se interessar por outras coisas, ele só comia bolo de chocolate, ele começou a provar bolo de milho, e teve uma mudança, assim, porque houve uma aproximação do significado, eles viram e tudo mais. No segundo semestre, eles pediram para plantar feijão, diversos tipos de feijão, e eles fizeram uma feijoada para as mães em novembro, assim, por exemplo. Então foi interessante como a família começou a perceber assim, a origem do alimento, falando sempre do assunto, as culinárias que tinham a ver com aquilo ali, né? Tinha mãe que nunca tinha visto uma espiga preta, por exemplo, Eu nunca milho, vi, né? pessoalmente, assim. Não. Se você quiser fazer, você compra na internet a semente, eles te entregam pela internet. Eu acho que assim, tem milho azul, tem milho de várias cores, natural, né? Não pintado, não. Que são de origens, geralmente, dos Andes ali. E vende na internet, se você quiser comprar para mostrar para as crianças. Elas plantam no vasinho, bem legal. Essas coisas aqui, pra mim, ó, se vocês imaginassem que aqui todo mundo é rato de Shopee. A gente vive. A gente Vive participa de todos atrás. os grupos de achadinhos, né? Porque aqui em casa fala que nunca viu tanto pacotinho chegar. E eles Tanto amam. pacotinho que chega, né? Aí as pessoas não entendem a quantidade. Bárbara, eu quero te agradecer. Sinta-se abraçada. Iremos sim no Amazonas, iremos sim. A gente vai para o sul agora, mas depois iremos sim, vamos subir. Quero te agradecer, te parabenizar pelo seu trabalho. É tudo lindo, te acompanho, sou lá, sou a que fica dando like, sou a que vejo tudo que você Obrigada. posta, porque é sensacional você ver um afeto seu desabrochar. Eu vejo isso, eu vejo você desabrochar. Então a gente fica muito feliz, Obrigada. né? Que é um afeto desabrochando. Muito obrigada. Sucessos sucessivos. E Para nós, vamos para mais um congresso ano que se Deus vem. quiser. Obrigada, Márcio. Obrigada, Kelly, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente se encontre de novo em breve. Presencial ou online, não importa. O que importa é que a gente mantenha contato e continue com o trabalho, porque a gente tem muito trabalho para fazer. E seja muito bem-vinda ao Rio de Janeiro quando quiser vir. Tá Eu ouvindo? vou aí, eu vou ou não sei, não me lembro agora se é outubro ou novembro, eu vou fazer uma formação SOS Approach. Eu vou Então estar você faz aí. favor A de gente se comunicar vê. conosco. Sim, eu vou passar uma semana todinha. A gente já se vê. Então tá, meu amor, Beijo. fica com Deus. Deus te abençoe enormemente. Beijo naqueles filhos lindos. Vai uma mulher para fazer filho bonito? É verdade, não 3, gente. posso, Coisa não mais posso falar linda. ao contrário. Uma filha de 15 anos maravilhosa e linda. Gente, com essa cara de novinha, essa cara de menininha. Daqui a pouco é ela e a filha dela. Ninguém sabe quem é mãe e quem é filha. Se Deus Tá? Ó, quiser. beijo, Márcia. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada, Bárbara. Imagina.